Bom dia, pessoal. Bom dia, moçada. Mais um vídeo aqui para contribuir para a pecuária do nosso país. É isso aí. E principalmente na pecuária de cria, né, que é o nosso assunto principal aqui hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é preciso para tornar a pecuária de cria mais eficiente. Isso. Então, o que precisa e quanto custa isso, né? Qual é a melhor estratégia para a gente conseguir uma pecuária eficiente? Então, uma coisa que a gente sempre fala, que você sempre me fala, é que pastagem bem formada e pastos bem divididos não significa uma pecuária eficiente, né? O que você quer dizer com isso exatamente? É porque é o seguinte, uma pastagem bonita, limpa, bem dividida, é interessante que a fazenda tenha essa infraestrutura, sem dúvida nenhuma. Mas não é isso que vai definir se a fazenda é uma fazenda que tem alta produtividade, se é uma fazenda que é rentável. O que vai definir se a fazenda funciona bem, na minha opinião, é o nível de organização da fazenda. O que vai tornar a fazenda realmente lucrativa, o que vai tornar a fazenda uma empresa que venha a produzir com baixo custo, é a organização. Porque às vezes a empresa tem uma pastaria boa, limpa, adubada, dividida, tudo arrumadinho, mas o custo que ela teve para fazer aquilo foi muito além do normal, né? E não vai trazer um retorno, né? Não vai trazer o retorno, porque o que acontece? Vamos dar exemplo aqui. O Henry Ford, o que ele fez para mudar completamente o sistema produtivo das indústrias? Ele não aumentou pessoas, ele não aumentou recursos, ele simplesmente organizou. Depois da organização, acredito eu que foi uma redução de custos. Por quê? Porque ele produziu muito mais, a redução no caso de pessoas, porque de custo é notório, porque vai produzir muito mais, gastando muito menos. Por quê? Porque ele padronizou, ele organizou, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso aqui, e é isso que a gente precisa na pecuária. Que as tarefas elas estejam bem divididas, que as áreas elas estejam bem divididas, que a fazenda tenha setores, porque senão você não consegue trabalhar. Ah, não, a vaca acabou de comer esse pasto aqui agora, para onde que eu vou levar ela? Ah, mas ali também tem um lote de novilha que está precisando trocar. Você não setorizou a fazenda, está todo mundo junto. E aí você precisa tirar um gado aqui para levar do outro lado da fazenda, 6, 7, 8 quilômetros, vai levar esse gado tocado, setoriza. Organiza, estrutura, primeiro, na minha opinião. Falta mais uma vontade de deixar, de padronizar mesmo, de sentar e pensar a pecuária do que... Deixa acontecer. Vai deixando acontecer. É o que a gente fazendo mais como vê. Os avós faziam, né? Como o avô fazia, o pai fazia, e as margens não permitem mais isso. Com certeza. Mas na sua opinião também, o que é mais importante para organizar a fazenda? Quais as ferramentas que você utiliza para começar a organizar a fazenda, pensando num produtor um produtor convencional hoje no Brasil, né? Que tem uma fazenda, que tem uma pecuária extensiva, que não tem divisão nenhuma de tarefas, coisas do tipo. Qual seria uma sequência, um planejamento sequencial para um produtor desse? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que o produtor ele precisa ter é uma organização interna. O primeiro passo de uma organização interna na fazenda de cria, na minha opinião, é a estruturação da estação de monta. E por quê? Porque Só te cortando um pouquinho, talvez um passo anterior seria uma conversa com as pessoas da fazenda, né? O primeiro passo para a organização é que todos saibam a necessidade da organização. Até porque são eles que vão tocar a fazenda, né? É a equipe que toca a fazenda. É isso mesmo. Então, assim, a equipe ela precisa estar comprometida com isso, ela precisa entender a necessidade dessa mudança, porque toda mudança gera um nível de estresse, um desconforto. E num segundo momento, precisa ser implementado a estação de monta. Ah, não, mas minha fazenda já tem uma estação de monta e eu não consegui organizar a fazenda. Porque a estação de monta ela precisa de algumas ferramentas para torná-la mais eficiente. Como assim? Ah, não, eu tenho estação de monta, mas as vacas estão num lote vaca parindo, vaca prenha, vaca com 2 meses de parida, com 3 meses, 4 meses. Você não consegue
ter um bom manejo, você não consegue reduzir mão de obra. Então, o que eu faria para um próximo passo? Um próximo passo é definir no momento do toque, ao final da estação, quais são as vacas que estão prenhas há mais tempo, quais são as vacas que estão prenhas num tempo intermediário e as que estão recém-prenhas. Para quê? Porque num próximo momento, a atenção vai ser dada primeiramente para as vacas prenhas há mais tempo. A partir daí nós vamos fazer uma maternidade. Fechou o mês, por exemplo, hoje é 1º de fevereiro. Ontem, dia 31, a gente fecha a maternidade. Esses aqui são os bezerros nascidos em janeiro, formam lote, tira da maternidade. Daí a pouco vão começar a nascer os bezerros de fevereiro. E nisso cria-se uma organização interna. Se você quiser fazer um IETF, você faz. Aí daí a 3, 4 meses precisa de fazer a vacina de clostridiose dos bezerros, queimar o mês de nascimento, nas fêmeas fazer uma vacina. Então, você já está com o gado apartado. Está tudo pronto para que isso dê certo. O que mais você indica? Eu indico fazer uma remanga. Porque com a remanga você pode diminuir a mão de obra, você vem e fecha o gado na remanga. Nos pastos, né? Nos pastos de maternidade, você não precisa fazer na fazenda inteira. Entendeu? Mas eu gosto de fazer centro de manejo e tal. Não, beleza, mas a necessidade existe nos pastos de maternidade. Para quê? Você fecha a vacada lá, a bezerrada não vai correr, você vai pegar ela facinho, diminui o risco de acidente. Então, assim... É um custo baixo também, né? É baixíssimo, né? Que a remanga é só uma cerquinha no cantinho do pasto. Então, existem outras ferramentas que dão um resultado, um plus na estação de monta. Para que reduza a mão de obra, para que reduza retrabalho. Porque se você for vacinar uma bezerrada de 3, 4 meses, numa fazenda que tem estação de monta, mas não tem maternidade, não tem divisão de lote por data de nascimento, você vai ter que levar os lotes de vaca parida tudo no curral. Bezerrinho novinho, entendeu? Então, assim, a estação de monta ajuda muito, sozinha, ajuda. Você aumenta o peso de desmama, você consegue fazer descarte de fêmea, ajuda muito, ajuda. Mas existem outras ferramentas que, aliadas à estação de monta, elas conseguem promover ainda mais a melhoria de resultado dentro da atividade. Aumentando a eficiência e, em consequência, o lucro, né? Com certeza, baixando o custo. Tá, beleza. E o que você acha da pessoa que está iniciando, ou que está querendo fazer uma mudança e fala, não, vou aumentar a minha eficiência da minha propriedade e já pega um financiamento para reformar as pastagens e tudo, e aumentar a divisão de pasto, pagar cerca. O que você acha dessa estratégia de primeiro reformar para depois começar a trabalhar com mais eficiência? Eu não concordo, porque é o seguinte, eu já até vi isso acontecendo, do indivíduo receber a fazenda de herança, comprar a fazenda, alguma coisa nesse sentido. Começou hoje a fazenda de 500 cabeças, 200 cabeças, independente disso. Não, eu vou reformar meus pastos. Primeira coisa que eu vou fazer na fazenda é reformar meus pastos. Mas às vezes o indivíduo está nem dando conta de colher o capim que tem de forma eficiente. Tem nem animal suficiente. Às vezes o manejo está equivocado, tem um pasto rapado, o outro alto. Então o que acontece? Para que você vai produzir muito capim? Você vende capim? O que você comercializa é capim? Você vende silagem de Mombasa? Não é, você vende a bezerra, não é? Então pronto. Então organiza a sua fazenda, inicia a extração de monta, inicia um trabalho bem feito para você ter bezerros de maior padrão. Se você for vender uma bezerrada de 10 meses, um de 6, um de 8, um de 5, tudo junto no mesmo lote, você não consegue nenhum bom preço nos animais. A estação de monta ajuda até nisso. Na padronização de lote, você consegue vender num preço melhor. Então, tem tanta coisa para você acertar a nível de organização, a nível de estratégia, antes de você fazer um aporte no banco, por exemplo. Vou pegar não sei quantos R$1.000 no banco. Porque se a fazenda ela não está funcionando bem, você vai injetar um capital na propriedade, como que vai pagar o recurso? Como que vai pagar o juro? Como que vai pagar a própria parcela? Se a fazenda não está caminhando bem. Tem que inverter essa lógica, né? Tem que produzir bem para depois aumentar. Para depois investir. O nível de produção. Então, assim, primeiro eu quero organizar, primeiro eu quero estruturar, para depois eu melhorar volume, para depois eu investir numa melhoria de pastagem, entendeu?
A não ser que a fazenda esteja bruta, não. Eu comprei uma fazenda e vou desmatar a fazenda. Ah, não, aí é outra história. Aí Agora, não, minha fazenda mínimo, está né? um pouco suja, a minha fazenda está... Os pastos estão um pouco grandes e tal, porque eu trabalhei em uma empresa que a gente tinha uma fazenda em Monte Alegre, uma fazenda muito grande. A gente chegava a ter pasto nessa fazenda lá, sem brincadeira nenhuma, de 450 hectares. Um pasto. Um pasto, tinha 450 hectares. E a gente trabalhava nessa fazenda com 4.000 matrizes. Mas aí como é que eu fazia para usar um pasto de 450 hectares? Eu pegava a vacada solteira, prenha, e colocava lá. Lote de 200, 250, 300, era o ideal? Não era. Mas eu conseguia usar a estrutura que eu tinha e conseguia produzir com aquela estrutura. Era difícil? Muito difícil. Se a fazenda fosse minha, o que eu faria? Eu ia lá, ia dividir aquele espaço e tal, ia limpar, mas qual que é o grande lance? A gente tinha uma fazenda com 4.000 matrizes, suja, uma fazenda com pastos grandes, e 100% dessas 4.000 matrizes tinha maternidade, tinha remanga, ela era uma fazenda que rodava 100% IATF, entendeu? Que tinha data de desmama, que tinha protocolo de trabalho, que tinha agenda. Então, se aquela fazenda ela era uma propriedade que era alugada, então se aquela fazenda fosse adquirida pelo grupo, pela empresa, aí era outra história. Aí estava na hora, falar assim, não, vamos investir na fazenda, vamos limpar alguns pastos, vamos dividir outros, vamos colocar água em alguns locais, para melhorar o bom trabalho que já estava sendo executado naquela atividade. Então, por quê? Porque os recursos que nós tínhamos ali, eles estavam limitando já a nossa eficiência produtiva. Entendeu? Então, a ordem, na minha opinião, é iniciar o trabalho organizado, estruturado, para a partir daí, a partir do momento em que a estrutura estiver limitando o meu desenvolvimento, aí eu vou gastar dinheiro com estrutura. Pronto, acho que você falou um ponto. Está limitando? A pastagem está limitando o tanto de bezerro produzido? Está limitando o score corporal? Então vamos investir nisso. A divisão de pastagem está limitando a minha eficiência produtiva, está limitando o tamanho dos lotes, está limitando a minha prenhez em IATF, o trabalho de IATF está difícil, então vamos investir nisso. É um limitante? É. Aí a gente começa a investir nisso. Eu acho que tem que sempre, isso em qualquer ramo empresarial, né? Porque a fazenda ela precisa ser vista como uma empresa. Esse é o grande problema que a gente vê. A fazenda ela não é vista como uma empresa do agronegócio. E é essa mentalidade que a gente precisa trabalhar. Que eu acho que a gente tem que explorar ao máximo que a gente tem hoje. Pronto. Sua realidade é essa, então explore ao máximo. Começou a ter limitantes, você tem, vamos supor, vamos comparar com a loja. Você tem uma loja, sua loja não está cabendo mais cliente ali, está na hora de ampliar. Pronto. Então, compre a loja do lado. Agora não dá para querer aumentar algo que não tem nem cliente, né? Então, se você não tem vaca para comer seu pasto, você está querendo melhorar o pasto para quê? É isso aí. Né? Então, acho que o mote é esse mesmo, o segredo é esse. Não, muito bom. Então, tem mais alguma observação sobre esse assunto? Porque assim, e é um problema muito grande quando o pecuarista ele pega um recurso, um volume grande de recurso no banco e ele acaba causando uma dificuldade muito grande, desnecessária. Porque eu já vi muitas vezes a pessoa reestruturar a pastagem, aí o indivíduo tem uma fazenda grande, aí ele reestrutura uma área grande. Tem um cliente que reestruturou mais de 300 hectares em um ano. O capim perdeu, porque ele não tinha gado para comer o capim. Então foi um negócio atropelado. Ele até tinha um limitante de disponibilidade de capim para melhorar o resultado, mas se ele tivesse limpado as pastagens que ele já tinha com um custo muito menor, nós teríamos uma eficiência produtiva muito melhor, nós teríamos aproveitado o recurso, talvez 1/5 ou 1/10 do recurso, teria nos ajudado o quanto nós precisávamos, talvez ele pudesse ter pegado aquele recurso e comprado outros animais. Então assim, o recurso não foi utilizado da melhor forma, por quê? Havia um limitante na disponibilidade de forragem? Havia, só que ele não usou a melhor forma para resolver o problema. Ele não, vou reformar as pastagens.
e não era necessário. Então, melhorar a eficiência da estação de monta é importante, melhorar a eficiência da colheita de forragem é importante, melhorar a eficiência da limpeza da fazenda é importante, e tudo isso cai no mesmo viés da organização interna. Então a empresa ela precisa ser organizada, ela precisa se tornar uma empresa do agronegócio, uma empresa de pecuária, e ela precisa ser vista dessa forma. Ah, mas eu só tenho 200 cabeças. Amigo, 200 cabeças hoje, você tem um capital empatado em animais superior a 600 mil reais de vaca. Você tem 200 vacas hoje. Beleza, você ter 200 vacas, você tem uma fazenda de 300 hectares, 400 hectares. Quanto custa essa fazenda hoje? Então você tem milhões de reais investidos ali e não considera como não considera como empresa. Então essa mentalidade que a gente precisa trabalhar. Tem muita empresa menor, um capital muito menor, que trabalha com muito mais eficiência. Quantas centenas de empresas dentro da cidade são empresas rentáveis que têm um capital empatado infinitamente menor do que isso. Então, trabalha com muita eficiência. E trabalha com eficiência. Então, a empresa rural, ela precisa ser descoberta. Você fala assim, nossa, eu tenho uma empresa do agronegócio. Eu tenho uma empresa do meio rural. Então, isso precisa ser despertado, essa cultura precisa ser desenvolvida no meio do agronegócio. Trabalhar planejamento, você está falando de financiamento. Uma conta muito simples é você fazer a conta da reforma da pastagem, mas do quanto de animais que você vai ter que aportar. Pois é, a gente costuma fazer essa conta. Para cada R$1 de adubo, você tem que ter 5 guardados para comprar boi. Exatamente, senão você vai adubar pasto para quê? Exatamente, vai adubar pasto para quê? É como você falou, a gente não vende capim, né? Não, vende boi, vende bezerro, vende vaca. Então, você reformar uma fazenda e não ter recurso para comprar animais, e não é incomum, né? Não é não. Nesse caso. Já acontece de gente que reforma uma fazenda, fica com uma pastagem bonita, não tem recurso para comprar boi, depois tem que vender animais para pagar o financiamento. É isso aí. Principalmente quando o indivíduo compra a fazenda, ele fala, nossa, eu quero ter uma fazenda bonita. Rapaz, você não precisa ter uma fazenda primeiro produtiva? Exato. Vamos ganhar dinheiro com a fazenda, vamos pagar primeiro as despesas, vamos tornar a fazenda organizada, e com o recurso que a gente vai ter da fazenda, a gente começa a fazer a limpeza. Isso. Então, existe uma filosofia de trabalho que primeiro a fazenda tem que estar bonita, primeiro a fazenda tem que estar estruturada, para depois eu organizar e ganhar dinheiro. Na minha concepção, essa ordem está invertida. Primeiro ela tem que estar organizada, eu tenho que ganhar dinheiro, e eu vou deixar a fazenda limpa e bem estruturada. Exatamente. Eu acho que aí, nesse momento, ter pé no chão e menos vaidade também. Pronto. Porque é um setor que a gente percebe também que tem mais vaidade do que os outros, me parece. Porque, é o que você falou, o pessoal prefere ter uma fazenda bonita do que produtiva. Isso é verdade. Né? Porque não é vista como uma empresa. Porque não é vista como empresa. Porque se estivesse sendo vista como empresa, essa não seria a principal preocupação. Verdade. Muito bom esse papo. Beleza, então a gente fica por aqui mais nesse vídeo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão de vídeo também podem mandar, que a gente está à disposição para gravar e ajudá-los no que for preciso. Maravilha. Então beleza, muito obrigado. Valeu, obrigado. Até mais.